Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estou vendo o rostinho de vocês aqui, não estou vendo o nome, viu? Eu pedi para a Cris observar aí quem está entrando e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, aí vocês podem colocar lá e ela dá um toque para mim aqui. E se der tempo, a gente responde, tá bom? Lima, Rosinha, tô vendo a senhora aqui, Ale, Val, Deli, Walter, Marcão, Márcia. A paz do Senhor para todos. Oi? Eu tô falando baixinho? É? Então vou me aproximar aqui, vou falar mais alto. Tá bom? Bom, gente, nós temos aí, deixa eu ver quantas pessoas, quantos irmãos aí. Uns 15? É isso, né, Cri? Olha aí. Quero dar as boas-vindas a todos. E os nossos minutos são preciosos aqui, não é? Ontem nós gastamos 20 minutos com a introdução, com a oração e com o conteúdo de ontem. Não é que Deus nos abençoe nessa reflexão. Eu espero que todos tirem proveito. Amém? Senhor, nos abençoa. Por favor, em nome de Jesus, nós te pedimos. Auxilia-nos na compreensão da tua palavra. Para a tua glória nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, ontem eu iniciei falando sobre 4 posições a respeito da ceia do Senhor e foi proposital, não é, a gente falar sobre aquilo, porque é a partir daquelas 4 posições, na verdade 3 posições, porque 2 são muito parecidas, é que algumas dúvidas, algumas confusões, algumas más interpretações chegam até nós. Não é? Enquanto alguns banalizam a ceia do Senhor e têm a ceia do Senhor como uma cerimônia normal, comum, não é? Outros colocam a ceia do Senhor num nível que o próprio Senhor Jesus não colocou, não é? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse desequilíbrio. A gente tem que ser equilibrado, bíblico, não é? E falando sobre isso, irmãos, nós temos várias referências sobre a ceia do Senhor, não é? Eu queria assim, além dos evangelhos, não é? Mateus vai falar sobre a ceia do Senhor, ele narra, não é, a ceia do Senhor. Depois o Marcos também narra como aconteceu a ceia, não é? Lucas também narra. Cada um dá eu diria assim, dá uma corzinha diferente pro acontecimento. Né? Então algumas coisas podem ser diferentes, mas não é porque são contraditórias, é porque cada escritor narra de uma maneira. Não é? E João, ele não vai falar exatamente sobre o momento da ceia, do partir do pão, não é? E do cálice. É o único que não fala. Não é? Ele vai falar sobre a lavagem dos pés, vai falar sobre a traição de Judas, alguns conselhos. Não é? E, aliás, no Evangelho de João nós encontramos muitos ensinamentos do Senhor Jesus no momento da ceia. Né? A narrativa ela é um pouco extensa
Mas o João ele é um pouco diferente na sua maneira de escrever, não é? E depois nós vamos ver Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, não é? Ele também narra um pedaço, não é, do acontecimento da ceia depois do surgimento da igreja. Não é? É o texto bem conhecido em Atos, capítulo 2, versículo 42. É onde o texto diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino, né? Permaneciam no ensino dos apóstolos, permaneciam na comunhão e no partir do pão. Este partir do pão aqui, ele tem a ver com a ceia do Senhor. As informações que eu vou trazer aqui, elas não são tão importantes, mas elas têm a sua relevância. Então, eu gostaria de dizer, por exemplo, sim, e depois Paulo, ele também vai dizer lá em Coríntios, no capítulo 10, ele vai mencionar algumas coisas a respeito de ceia. Depois a gente pode entrar nesse texto. E no capítulo 11, ele vai rasgar o verbo sobre o significado da ceia, não é? O que ela representa, a maneira como deve ser realizada e a maneira como não deve ser também, não é? Em esse relato do apóstolo Paulo, colocando ordem na igreja de Corinto, não é? Traz elementos muito importantes que tem a ver com a proposta dessa semana. O que é a ceia do Senhor e o que não é a ceia do Senhor. Não é? Mas voltando ali em Atos 2,42, alguns estudiosos, eles falando sobre isso, sobre a ceia do Senhor, a princípio, depois da instrução do Senhor Jesus aos apóstolos, os apóstolos passaram para os novos crentes. Né? A princípio eram 12, depois 70 discípulos, e depois a multidão foi crescendo, não é? E no dia da ascensão do Senhor Jesus ao Pai, não é? Nós vemos ali 500 discípulos, e depois, no discurso de Pedro, 3.000 almas, depois 2.000 almas. Então a igreja cresceu, não é? A quantidade de membros se tornou grande em pouco espaço de tempo, mas as instruções do Senhor Jesus foram passadas aos novos crentes. Então, alguns estudiosos, eles dizem que a ceia do Senhor, olha só, irmãos, que informação, eu diria assim, diferente. A ceia do Senhor, provavelmente, e não é difícil de pensar nessa possibilidade, a princípio, ela era realizada todos os dias, na parte da tarde, na refeição da tarde, não é? Onde geralmente os judeus eles comiam e usavam o pão. E à medida em que eles foram recebendo as novas instruções dos apóstolos, eles começaram a fazer isso diariamente. E com o passar do tempo, esta cerimônia ela foi sendo realizada não mais diariamente, mas no primeiro dia da semana. E isso provavelmente aconteceu por quê? Porque os judeus eles tiveram uma dificuldade assim na aceitação da ceia do Senhor, ao mesmo tempo tinham que celebrar a Páscoa, não é? Vocês se lembram que esta ceia aconteceu na festa da Páscoa. E discernir isso, né?
isso foi com o tempo, porque um bom judeu, ele não deixaria de celebrar a Páscoa. Por quê? Porque a lei dizia, né, os dias de festas, eles deviam ser cumpridos. Você pode imaginar na cabeça de um judeu, por exemplo, né, agora ele crê em Cristo, mas Cristo não comeu a Páscoa? Sim, comeu a Páscoa. Então nós também devemos continuar comendo a Páscoa. Aí os apóstolos, eles foram ensinando e foram trazendo luz para essa questão, não é? E nós hoje entendemos que Cristo, ele celebrou a Páscoa, e aquela Páscoa que ele comeu com seus discípulos foi a realização, eu diria, da última Páscoa. Porque o significado da Páscoa era a morte do cordeiro. Né? O sangue deveria ser derramado de um cordeiro sem mácula, sem mancha, né? Um cordeiro perfeito. E foi a realização da Páscoa verdadeira. Por quê? Porque naquela Páscoa o cordeiro que é Cristo Jesus estava lá. Não é? E ele menciona os significados, e a gente vai ver isso, não é? O corpo e o sangue, né? E a gente entende que naquela Páscoa, a Páscoa perfeita, a Páscoa exigida por Deus de forma plena, completa, perfeita, se realizaria logo após aquela ceia, não é? Com a morte de Cristo Jesus. Então, os novos crentes foram aprendendo, os apóstolos foram ensinando, e a ceia, não é, do Senhor, ela foi sendo celebrada no primeiro dia da semana. Não é? Os judeus começaram a entender e aos poucos foram abandonando, por exemplo, o cumprimento, a realização, melhor dizendo, de algumas festas, não é? Então, o sábado, por exemplo, os novos judeus, ou melhor, os judeus, agora, os novos crentes, eles começaram a compreender o sábado, não é? A festa dos tabernáculos, a festa da expiação, a festa da Páscoa, a festa das trombetas, não é? São as 7 festas judaicas, e as festas apontavam para Cristo. Se Cristo cumpriu o que se pedia nas festas, já não há mais a necessidade de realizar a festa. É verdade que a festa aponta para Cristo e ela traz também elementos espirituais, não é? De significação espiritual. Mas o cumprimento das festas, a realização das festas, já perdeu o sentido com a vinda e o ministério de Cristo Jesus. Então, a ceia foi sendo celebrada no primeiro dia da semana. Agora, o 7º dia já não é tão mais importante. O primeiro dia da semana, que para nós é o domingo, agora é o mais importante. E a gente vai ver isso em outras ações da igreja, né? As coletas, na época de Paulo, eram levantadas durante a semana e no primeiro dia da semana eram dedicadas ao Senhor. Né? O primeiro dia ele foi sendo reconhecido como o principal dia da vida cristã, onde as famílias se reuniam e oravam e liam a palavra e adoravam ao Senhor. O sábado era o principal dia para o judeu, mas para o cristão, o principal dia começou a ser o primeiro dia da semana, o domingo, muito antes de Constantino, não é? Muito antes de Constantino. E depois, com o passar do tempo, isso foi sendo esticado, não era possível a realização da ceia. Acredito que todos os domingos, até por causa da perseguição, não é?
Mas a ceia, ela não era realizada no templo, por exemplo. O templo continuou lá e os judeus que não creram continuaram como era antes, não é? Mas agora os cristãos, eles comiam a ceia do Senhor, participavam, celebravam, não é? A ceia em casa, ou na sua própria casa, ou na casa de outros irmãos, não é? Então, era muito importante cumprir o que Jesus determinou, não é? Então, nós vemos, irmãos, Paulo aos Coríntios, talvez a melhor instrução para a igreja do Senhor. Né? Os apóstolos narraram o que Jesus falou naquela noite antes de ser traído, não é? Mas o apóstolo Paulo recebe essas instruções do Senhor Jesus. Nós não sabemos exatamente como foi, se foi numa visão, não é? Uma revelação, se o próprio Senhor Jesus apareceu a ele, mas isso não é, nesse momento, mais importante. Né? O importante é passar para a igreja o significado real da ceia do Senhor. E nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 11 essas instruções. E eu gostaria de rapidamente ler, porque nas outras lives que a gente vai fazer, eu vou entrar em maiores detalhes a respeito disso. No capítulo 11, a partir do versículo 17, nós encontramos essas instruções. Aí você pega aí, ou no seu celular, ou na sua Bíblia, não é? De papel, e lá diz assim: nas instruções a seguir, porém, eu não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio nisso. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Irmãos, essa expressão, ela é uma expressão que tem que ser vista com muito carinho, com temor. O apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios que quando eles se reúnem, eles não estão pensando na ceia do Senhor, no significado real da ceia do Senhor. Paulo vai dar uma bronca merecida aqui, não é? Nos irmãos do passado aí. E ele é bem claro. Alguns de vocês, olha, quando vocês estão interessados de fato na ceia do Senhor. Significa dizer, irmãos, que a gente pode se reunir hoje, aqui, não é? A gente pode ir para o culto de ceia sem a menor pretensão de participar da real motivação que deve nos levar para lá. Você pode imaginar quanta gente está lá no culto e assim, a cabeça está não sei aonde, o corpo está presente, mas a mente está divagando, não há atenção ao que está sendo lido, ao que está sendo pregado. E às vezes, naquele momento da distribuição dos elementos, aí sim, aí vem aquela reverência, mas uma reverência questionável, porque o apóstolo Paulo vai chamar a atenção aqui que aquela reunião, ela deve ser uma reunião pensada, desejada, não é? É uma reunião onde as verdades espirituais, elas devem estar sendo trazidas ao coração. Aquele momento é um momento sério, deve haver uma reverência, porque Deus está presente,
não é? Pelo seu Espírito Santo. Jesus está presente. O significado do pão e do cálice, eles devem estar sendo trazidos à mente, ao coração. Aquele momento é um momento de alegria, sim, mas de introspecção. Devemos estar pensando nos valores espirituais, nas bênçãos que recebemos da parte do Senhor. E Paulo não encontra isso na igreja. Continua a leitura aqui no versículo 21. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que eu posso dizer? Querem que eu elogie vocês? Certamente não os elogiarei por isso. Só relembrando, irmãos, que naquele tempo, não é, o que acontecia, os cultos eles eram realizados e os irmãos faziam o que a gente chama hoje de o panelaço, né? Cada um levava o seu prato, a sua salada, a sua comida, e contribuíam dessa forma. E nessas reuniões, que pelo jeito aqui, pelo que a história nos diz, não eram grandes reuniões, não eram multidões, não, eram grupos, não é? Não se sabe dizer a quantidade, nem a média de quantos se reuniam, mas eram grupos onde os convertidos iam ou deveriam ir para cultuar a Deus e ter comunhão, não é? E no meio daquela comunhão havia o partir do pão, não é? O que deveria acontecer ali? Uma divisão das coisas que foram levadas. Mas na igreja de Corinto, alguns levavam e se apressavam em comer. Não é? É bem interessante a gente perceber, irmãos, quando Jesus ele tomou o pão lá na última Páscoa, ele pegou o pão, tomou o pão, deu graças, partiu, não é? E deu aos seus discípulos. Ou seja, foi um momento único assim, não é? Na mesma hora, todos comeram a partir de uma ministração do Senhor Jesus, não é? Tomem, comam, não é? E todos comeram ao mesmo tempo. Então, na igreja de Corinto não estava acontecendo isso. Em algum momento, eles começavam a comer, e não a comer, não é? Eles levavam vinho, não é? E eu não quero entrar aqui no detalhe do teor alcoólico ou não, se era suco, se era... Não, eu não vou entrar nesse ponto aqui, mas o fato era que de tanto eles beberem, eles se embriagavam. Aí você pode imaginar a vergonha, não é? Os pobres que não podiam levar, eles saíam da comunhão, do culto, com fome, enquanto alguns que comiam antecipadamente comiam muito e saíam satisfeitíssimos, mas além da barriga cheia, a cuca cheia também, né? Porque saíam embriagados. E o apóstolo Paulo chama a atenção. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. No momento de comunhão, uns têm mais, outros têm menos. Então, aí vem a pergunta: será que esta é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor deve ser uma ceia onde existe o egoísmo, onde existe a pressa, onde existe
eu diria, não é, uma exibição, por exemplo, não é? Eu fico imaginando famílias que tinham um poder aquisitivo maior, não é? Se reuniam ali, os grupinhos, né? A panelinha fechada, e eles comiam do bom e do melhor. Então, eu queria adiantar aqui, eu paro essa leitura, mas eu já queria dizer sobre o que a ceia não é. Não é? E vou deixar aqui para vocês meditarem um pouquinho sobre isso. A ceia, ela não é qualquer refeição. Não é uma refeição comum. Não é um almoço, não é uma janta, não é um encontro para a gente comer e beber, simplesmente. Essa não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor também não é um rito místico, não é? Cheio de coisas para a gente ficar interpretando, e muita gente não entende o significado detalhado disso, daquilo, momento para isso, momento para aquilo. Né? A gente vê isso na Igreja Católica, por exemplo, como eu disse ontem, né? Há aquele pensamento que nós chamamos de transubstanciação. Não é que, na opinião deles, eles agregavam ao pão e ao vinho o corpo de Cristo, e no momento da consagração aquilo se transformava, não é? Mas bem interessante, o celebrante, não é? No caso o padre, não é que oficiava aquela cerimônia, ele distribuía a hóstia, e ainda distribui a hóstia para todos, mas o cálice não é para todos. Então, por algumas razões, eles não oferecem o cálice para todos. Então, esses detalhezinhos, não é? Certos momentos e palavras, certos significados. A ceia do Senhor, ela tem uma profundidade espiritual, mas não ao ponto da gente não entender. Não é? E vários filósofos, então, como eu disse ontem, Tomás de Aquino foi escolhido pelo Papa Pio XIII para ser o representante para dar os significados ao pão, ao vinho, não é? Aos ornamentos, o que pode e o que não pode. Então, ao mesmo tempo que a ceia não é qualquer refeição, ela também não é uma refeição só mística, não é? Cheia de elementos que a gente não entende. A ceia não é isso. A ceia não é também uma reunião de demonstração de status, não é? De quem tem mais, de quem pode mais, como acontecia em Corinto, na igreja de Corinto, né? Na verdade, um exibicionismo. Se é para isso que a gente se reúne, então a ceia do Senhor perdeu completamente o sentido. A ceia não é também uma reunião de crentes que não têm pecado. E isso é importante a gente falar um pouquinho, irmãos. Embora aqui, deixa eu ver, olha, já foi aqui. Oh, meu Deus do céu, é muito rápido, né? Dá a impressão para alguns que a ceia do Senhor é uma reunião onde só pessoas que não têm pecado podem. A gente entende hoje que não é assim. Se fosse assim, ninguém participaria. A ceia do Senhor, instituída pelo próprio Jesus, só teria um participante, que é ele mesmo, não é? Mas não é assim. Então, a ceia do Senhor não é essa reunião de pecadores sem pecado. Não existe isso, não é? A ceia do Senhor também não é uma instituição
de uma denominação. A ceia do Senhor não é um momento para a gente mostrar para os outros que nós estamos bem com Deus e com os outros. Ela não é um palco, né? Não. A ceia do Senhor também, ela não é... quem participa da ceia não pode fazer da ceia uma garantia de que está tudo bem, está tudo zerado diante de Deus e diante dos irmãos. Né? Quem toma a ceia não está garantindo diante de Deus que está bem, que as coisas estão resolvidas. A ceia do Senhor, depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso, não é? Ela não é a celebração mais especial da igreja, não é? Porque muitos, pensando assim, acabam idolatrando mais o culto de ceia do que o próprio Senhor da ceia, não é? Parece que aquela semana da ceia é a semana mais especial. O culto da ceia é o culto onde não sei o quê. Precisamos parar com isso, irmãos. A nossa vida cristã, ela é diária. E agora, a ceia, nós vamos depois falar sobre o que a ceia é também, né? Mas ela não é a celebração mais especial que tira o nosso pecado, que nos santifica. A ceia, ela não tem o poder de santificar. A ceia não tem o poder de justificar o pecador. A ceia não é uma dose de energia a mais, não é? Quantas vezes nós já ouvimos essa oração? Senhor, que o comer deste pão e o beber deste cálice nos deixe turbinados até a próxima ceia. Irmãos, o que é isso? O que estamos fazendo da ceia do Senhor? Não é um complexo de vitaminas espirituais? Não é. A ceia do Senhor não é isso. Embora ela contribua para isso. Mas ela não é isso. Não é? Uma coisa também, irmãos, arrematando aqui, a ceia, ela não é a substituta da Páscoa. Viu? Então, a gente hoje ainda fala da Páscoa, celebra a Páscoa, porque ela tem um significado importante na vida dos judeus e ela aponta para Cristo também. Mas a ceia do Senhor, ela não é a substituta da Páscoa. Jesus cumpre a Páscoa e começa um novo momento na vida da igreja. Não é? A ceia do Senhor é uma instituição do próprio Senhor Jesus. Foi ele quem ordenou isso, não é? E ele ordenou na festa da Páscoa. Páscoa passou. Agora nós podemos ter todos esses elementos que precisamos na ceia. Na ceia a gente traz tudo o que hoje somos por causa de Jesus, tudo que temos, tudo que haveremos de ser, tudo que teremos na glória e assim por diante. Mas a ceia não é substituta da Páscoa. A ceia, irmãos, não substitui o nosso dever de ler a palavra, o nosso dever de meditar na palavra, o nosso dever de orar, o nosso momento devocional, em particular com Deus. A ceia não substitui. Tem gente que parece que se prepara só para a ceia. Os outros cultos não têm importância, a Bíblia não tem muita importância, não é? E assim por diante. E uma última coisa, parece isso até engraçado e eu termino aqui, não é? O culto de ceia, ele não, eu diria assim, a ceia do Senhor, não o culto de ceia. A ceia do Senhor, ela não vem com nenhuma proibição
com relação à nossa vida sexual. Estou falando agora como casado, não é? Porque um tempo na igreja, por incrível que pareça, surgiu essa ideia de que quem se relacionava, os casais que se relacionassem na semana da ceia, eles estariam proibidos de ceiar, não é? Isso, inclusive, baseado numa interpretação errada, equivocada do Velho Testamento, não é? E aproveito para dizer que se um casal quiser se dedicar ao Senhor um pouco mais, o casal pode combinar, não é? Eu posso chegar, por exemplo, para Cristina, Cristina, essa semana vamos no lugar, não é, da gente se relacionar sexualmente, vamos nos dedicar ao Senhor com outras coisas, tal. Nós aprendemos isso na Bíblia, não é? Isso pode acontecer, não é? De deixar, a gente pode se abster, por exemplo, do sexo durante um tempo, mas a gente deve voltar rapidamente, para que a gente não incorra na tentação de pecar, não é? Então, não há, biblicamente falando, uma proibição para os casais nesse sentido, não é? O sexo foi feito para a gente desfrutar, não é? E só num caso assim de comum acordo que ele deve ser deixado por um período curto de lado e a gente pode se aplicar a outras coisas. Fala, produção. Oi. Eu falei nessa área aqui, a Cris já, né? Tá bom? Irmãos, então, olha, talvez alguns não tenham reparado, mas eu citei aqui uma lista do que a ceia não é. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser comentar alguma coisa, pode pelo Zap ou mesmo pelo Face comentar e a gente vai tirando essa dúvida. Tá bom, irmãos? Olha, desculpa aqui, ontem disseram que foi muito rápido e hoje eu acho que eu me estendi um pouquinho. Muito obrigado, meus irmãos, por estarem com a gente aqui. Que a paz de Deus esteja sobre sua vida, seu lar, sua família. Tenha um final de noite abençoado. E amanhã a gente volta para continuar falando sobre isso. Eu estou mais dizendo o que a ceia não é, para depois a gente aprender melhor o que a ceia é e a gente participar de uma maneira mais consciente, não é? Mais bíblica. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um grande abraço. Vamos lá. Tá difícil aqui, irmãos. Eu perdi a digital aqui. Deus abençoe.